pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta ao canal. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre as normas para aprovação de projeto na prefeitura. Uma coisa que parece muito chata, mas que na verdade é bem interessante. Então, roda a vinheta. Muitas pessoas acreditam que só porque elas são donas de um terreno, elas podem construir o que quiserem e da forma como quiserem. Então comenta aqui embaixo com a hashtag #EuTambém se você também achava que podia construir o que quisesse no seu terreno, afinal é sua propriedade. Mas na verdade não é bem assim. Você precisa primeiro pedir autorização para a prefeitura vê no seu projeto. Todas as normas estão ok. Pode construir. A prefeitura dando ok para você poder começar a construir, você pode começar a construir. Com a prefeitura dando ok para você poder começar a construir, aí sim você já pode começar a construir. Esse ok se chama alvará de construção. Com alvará você já pode começar a construir. Mas quem pode fazer esse projeto legal para mim? São os arquitetos e os engenheiros diplomados e registrados no CREA e no CAL. Ou seja, arquitetos e engenheiros que não têm diploma e nem o registro no CREA e no CAL não podem fazer esse projeto para você. O CREA é o órgão que cuida dos engenheiros e o CAL o órgão que cuida dos arquitetos. Certo? Então vamos falar sobre aquelas normas. Tem norma para tudo que você for fazer. Tem norma para construção de casas, de hospitais, de escolas. Tem norma para o tamanho da sua casinha, para o tamanho do seu quintal. Tem norma para tudo que você possa imaginar. A gente que costuma trabalhar com elas todos os dias já está mais acostumado. Para quem não está familiarizado com elas, elas podem parecer umas regras muito chatas, que só servem para atrapalhar a nossa vida mesmo. Mas não é bem assim. Por isso eu vim falar um pouco delas. Essas normas buscam trazer conforto para todo mundo, porque o único jeito que a prefeitura encontrou para garantir que todas as construções fossem confortáveis e saudáveis foi colocando regra para tudo. Hoje eu vou falar um pouco mais sobre essas regras usadas na construção, que são elas: os recuos, as áreas mínimas, as aberturas, a taxa de permeabilidade, o coeficiente de aproveitamento, a taxa de ocupação. Mas de onde eu tirei isso? Da minha cabeça? Não. Existem leis onde você pode encontrar cada uma dessas normas. Essas leis são o Código de Obras, o zoneamento, uso e ocupação do solo e até mesmo no plano diretor. Todas as cidades têm pelo menos uma dessas leis, mas ela não precisa ter todos. Por exemplo, cidades pequenas não precisam de plano diretor. Tá, mas onde eu encontro essas leis? Geralmente, no site da prefeitura da sua cidade, tem um link para você baixar a lei, se você ficou curioso para saber se existe mesmo essas leis e para saber um pouco mais sobre o que elas falam. Então, vou começar a falar um pouquinho sobre a taxa de permeabilidade. Para que serve essa taxa de permeabilidade? Não é uma taxa que você precisa pagar. Na verdade, a taxa de permeabilidade vai falar sobre a área do seu terreno que precisa ser permeável, ou seja, que precisa deixar que a água da chuva entre para o solo. Mas por que isso? Porque quando chove muito na cidade, como a cidade inteira é asfaltada, essa água escorre e acaba criando enchentes. Quando a gente deixa uma área permeável, essa água da chuva entra no solo, diminuindo a quantidade de enchentes. Então imagina, se na sua casa tem um espaço permeável, se na casa do seu vizinho tem um espaço permeável e se na casa do bairro inteiro, de todas as pessoas do bairro, tem área permeável, a quantidade de água que não vai ir para as enchentes. E no Brasil nós temos um sério problema de enchentes. Então isso ajudaria muito se fosse respeitado. Mas geralmente as pessoas costumam concretar mesmo o quintal das suas casas porque é muito mais fácil de manter. Essas áreas permeáveis, quando elas são gramadas, elas podem ajudar a diminuir a temperatura da sua casa. Quando bate aquele ventinho fresco, quando você tem uma área permeável, gramada, esse ventinho vai refrescar sua casa
melhorando a sua qualidade de vida. Por isso que a gente percebe que nas cidades o ar é muito mais quente do que fora dela. Nos sítios, chácaras é sempre mais fresco, porque essas áreas verdes, elas refrescam o ambiente, enquanto o concreto só esquenta. Então imagina como seria muito mais gostoso viver numa cidade onde todo mundo respeitasse essa taxa de permeabilidade. Outra norma são os recuos. Os recuos vão definir a distância que a sua casa tem que ficar do seu lote. Por exemplo, o recuo do fundo é aquele espacinho onde vai ficar a sua área de lazer, o seu jardim. Se a gente não respeitar o recuo do fundo e grudar a nossa casa no muro, não vai ter espaço para abrir uma janela e não vai entrar nem vento nem sol. E sem vento não refresca, e sem sol, o sol mata as bactérias, limpa o ar. Então você vai ter uma casa muito ruim de se viver. Você vai ter a sua saúde vai ficar prejudicada. Então os recursos são muito importantes, mesmo que pareça que eles prejudiquem na construção, porque você vai precisar respeitar eles e construir menos. Outra norma são as áreas mínimas. Cada ambiente da sua casa tem uma metragem mínima que ele pode ser construído. Por exemplo, na cidade onde eu trabalho, a menor medida da sala é 8 metros quadrados. Mesmo que eu não use a sala e goste de ver TV no quarto, eu preciso ter uma sala de 8 metros quadrados. Ela não pode ser menor que isso, porque a norma diz que ela não pode ser menor. Se eu, por acaso, projetar uma sala menor que 8 metros quadrados, a prefeitura não vai aprovar. Mas por que isso? Se a casa é minha. Porque isso não é confortável e o que ela quer é que a gente viva bem e com conforto. Então ela não vai te deixar construir uma casa que não seja confortável, que não seja minimamente confortável. Por isso a gente tem que respeitar essas áreas mínimas. A mesma coisa para as normas de aberturas, que são as janelas. Para cada ambiente, você precisa respeitar a abertura dela, mas existe um cálculo que relaciona o tamanho do seu ambiente com o tamanho que você precisa deixar da janela. O que essa norma diz? Por que ela existe? Porque se eu tenho um ambiente grande com uma janela pequena ou mesmo sem janela, pode até ser um ambiente pequeno sem janela que vai te deixar doente. E como isso a prefeitura não quer, ela quer que você viva bem, como eu acabei de falar, ela então colocou essa norma para a gente respeitar. Essas normas, como a gente pode perceber, elas buscam o melhor pra gente. Elas podem parecer uma coisa chata, um impedimento na hora de construir ou uma burocracia da prefeitura, mas depois que você entende para que elas servem, elas ficam muito mais interessantes. E por isso eu quis trazê-las aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like se você entendeu agora para que servem essas normas. Então comenta aqui embaixo o que mais vocês querem saber sobre o mundo da construção civil e se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos. Faltou falar sobre a taxa de ocupação e o coeficiente de aproveitamento, mas essas são um pouquinho mais complexas e eu achei melhor explicar no próximo vídeo. Então até a próxima!